Eu não diria que eu nasci para vender. Porque eu sempre fui tímido, sempre fui retraído. Sempre fui uma pessoa, assim, rolava uma festa e eu tava no cantinho. Eu sou assim. Então eu não sou aquele cara que tem aquele... Uma coisa que vai resolver isso aqui tudo é você aprender marketing digital. Sem marketing digital você não consegue aplicar nada disso aqui, porque é o marketing digital que vai fazer isso aqui funcionar. Guarda um negócio online, que é o nosso treinamento principal de criação de negócios online. Lá você aprende tudo isso aqui e muito mais, é claro, né? Pega o link desse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa, com quem você acha que tem vontade de criar um negócio online, porque você pode mudar a vida de alguém fazendo isso. Você me ajuda, você se ajuda e você ajuda muita gente compartilhando. Falta palavras para descrever o quanto carinho eu tenho por essa pessoa, um grande amigo, hoje posso chamar ele de sócio, um cara que inspira não só eu, mas milhões de pessoas pelo Brasil, um empreendedor de um calibre espetacular e que, cara, tem uma missão muito incrível de servir, contribuir, não é à toa aqui no Instagram dele, geração de valor, é um cara que gera muito valor, então nosso queridíssimo Flávio Augusto da Silva. Como começou sua paixão com música? Comecei tocando flautinha doce quando eu tinha 7 anos de idade. Aí tinha uma epidemia de flauta doce na época, todo mundo tocava. Aquela da Yamaha? É, Yamaha, exato. Só que aí acontecia uma coisa, eu pegava ela e tocava com um monte de música, assim, do nada, sabe? Era uma coisa assim meio natural minha mesmo. Eu conseguia entender que as notas mais agudas, eu visualizava na minha cabeça, era para cima, as mais graves era para baixo. Então eu conseguia perceber quando as notas ficavam mais agudas ou mais graves, e aí eu rapidamente eu associei as posições ali dos dedinhos ali na flauta, e aí tocava as músicas todas. E aí as pessoas começaram, bom, esse garoto tem jeito para música, não é? Aí eu fui para banda, sabe aquelas bandas marciais na escola? Na época de vocês tinham isso? Aquelas bandas? Tinha. Desfile 7 de setembro. Tinha, eu já desfilei 7 de setembro. Já, né? Então, eu passei por todos os instrumentos da banda. Todos, sem exceção. Todos eles, todos. Fui os de percussão, aquela que era mais de... uma percussão que era mais melódica, trompete. Passei por todos os instrumentos. Em 2, 3 anos passei por todos os instrumentos. Toquei todos os instrumentos da banda. E depois comecei a aprender a tocar violão. Entrei numa aula de violão quando eu tinha 11 anos de idade. Eu e minha mãe. Minha mãe foi na primeira, mas depois ela começou a doer o dedinho dela, ela parou. Você e sua mãe fazer junto a aula. É. Só que assim, eu comecei a tocar assim, do dedo esfolar, ficar com bolha, esfolando. E eu tocava, e sangrava, eu tocava. Quase dormia com o violão, né? Então o violão foi o meu primeiro instrumento. Eu acho que eu fiz umas 3 aulas, né? Eu me apliquei bastante, né? Eu tenho uma fama de fugir da escola, né? Pô, você até que você resistiu bem, né? Não, eu fui em 3 aulas. E aí a música sempre teve assim, meu sangue mesmo. Na minha adolescência, eu toquei em banda, década de 80. Era a época da rock nacional no Brasil. E aí eu tocava em banda de rock. Assim, a minha passagem na música interessante, eu estava preso em 1987. É preso mesmo, tá? Não se preocupa. Não é na polícia, não. É na Marinha. Quando você tá numa escola militar, você fica, em vez de você voltar para casa, você é obrigado a ficar lá dentro, né? Então, eu tava lá, digamos assim, né? Cumprindo uma pena por conta de uma indisciplina minha, porque eu era um garoto muito comportado na época da Marinha. Mas numa dessas minhas punições, eles precisaram me liberar, porque era o dia do festival de música, eu era o guitarrista da banda. Então eu me senti aquele guitarrista de rock que foi preso, não é, liberado para ir tocar um show. Então, assim, eu tenho essa passagem em 1987. Eu tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade. Você considera que você tinha um dom para música? Eu acho que eu tinha uma aptidão, sim, especial para música. Eu acredito que as pessoas têm, assim, alguns nascem desenhando, né? Isso que eu ia perguntar, como você enxerga a palavra dom, assim? Eu acho que dom é uma coisa que dom é um presente. Eu entendo que dom é um presente. Você pode ter nascido com um presente. Uma aptidão física para correr. Tem gente que, você vai pegar um jamaicano, ele tem uma genética diferente. Estatura, né? Uma estatura, uma genética, uma composição óssea, muscular. Esse conjunto de fatores é parte do código genético, e a genética nada mais é do que um sorteio, né? Uma coisa aleatória. E você recebeu um presente da genética, e
Não é uma pessoa que vai ser modelo fotográfica, que é linda. Tem gente, cara, tem gente que nasceu bonito pra caramba, não é o meu caso. O dom, ele é um presente. Então, é uma modelo, né? Ela, sei lá, nasceu com um biotipo, com uma simetria, com uma estatura física. E aí alguém, de repente, olha, não, você vai ser modelo, e a pessoa virou a Gisele Bündchen, não é? Então, você vê, é uma coisa puramente genética, é um presente que você recebeu. Então, tem gente que desenha. Eu lembro que eu tinha um amigo que pegava, desenhava pra caramba. Pô, como é que esse cara aprendeu a desenhar, né? Então, música, assim, é uma coisa que eu tenho, assim, um presente que eu recebi da genética de Deus, como você quiser acreditar, não é como cada um acredita. Eu nasci com música, toco vários instrumentos, né? Toco piano, toco guitarra. Agora, você junta o dom com a capacidade do cara estudar, aí ele pode se tornar alguma coisa muito boa, né? Não foi o meu caso, eu não fui aquele muito estudioso. Eu poderia ter me tornado um grande músico, assim, se eu tivesse me dedicado mais a estudar música. Mas como minha vida foi para uma outra direção, ali com 15 anos eu comecei a estudar para concurso, fui para uma outra direção. Aí, enfim, a música só me acompanha até hoje, né? Hoje eu viajo com violão, cara. Viajo com violão nas costas, para qualquer viagem que eu faço, de férias, a trabalho, tem sempre violãozinho. Mas você convive muito bem com isso, né? Como poderia ter sido um músico, você convive muito bem com isso. Muito bem, não tenho nenhum tipo de lamentação. Não, de forma alguma. Ao contrário, eu sei que eu tenho a música na minha vida. Hoje ela é tipo sua válvula de escape, assim? Não. Não sei se é válvula de escape, não. Acho que talvez um hobby, aquela coisa que você se distrai, que você tem prazer de fazer. Não é? E quando você tem a música um pouco na tua veia, você enxerga um pouco o mundo pelo lado da música, né? Eu ouço uma música, não sei se talvez eu ouça uma música como uma pessoa que não está envolvida com música. Acho que um músico, ele ouve música diferente, ele já está pensando na harmonia, está pensando já nos intervalos que estão sendo utilizados, no arranjo que foi feito, não é? No tipo de dissonância que foi aplicada naquela... É uma outra visão. E a próprio ritmo, né? Porque, às vezes, eu me pego assim, tô aqui numa reunião contigo, tá tocando uma música, ou então tô com uma música na cabeça, tocando, falando com você e batucando a música aqui, o ritmo da música é coisa de músico, entendeu? Mas não acho que é válvula de escape, acho que é um prazer, né? Música é um prazer, eu tenho muito prazer com música. Eu tô tocando nesse assunto porque até minha última coluna na Exame, eu escrevi, fiz uma coluna debatendo e provocando em torno do dom ou talento. Até onde, né? E geralmente é algo que é muito debatido entre familiares num almoço de domingo, entre roda de amigos e tudo mais. Geralmente, a coisa mais clássica, quando alguém tá tendo um tipo de resultado, porra, nasceu pra isso. Nasceu pra aquilo. E às vezes tem esse estigma, muitas pessoas justificam o sucesso do outro atribuindo o fator sorte, né? Recentemente a gente até brincou, né, lá vai o sortudo. Então, o quanto essas 3 palavras, assim, pra você, então deu pra ver que talento, e eu acredito muito nisso, que talento nada mais é do que uma predisposição, você tem uma inclinação, por exemplo, vendas. Eu acredito do fundo do coração, e por amostragem, que é uma habilidade a ser desenvolvida. Mas existem personalidades e características que favorecem o desenvolvimento, a aceleração de algumas habilidades específicas. Não para todo mundo, mas é algo que você pode aprender. Você precisa nascer com um dom especial. Se eu fosse dizer, eu nasci para ser músico, eu poderia dizer isso. Entendeu? Então, qual que é a linha de... Eu poderia dizer, ó, eu nasci com uma... Vamos lá, não que alguém que quisesse aprender um instrumento não fosse aprender. Mas eu já nasci... Uma predisposição de estudo. Eu peguei a flauta e toquei. A primeira vez que eu peguei a flauta, eu toquei. E aí, no primeiro dia que eu toquei a flauta, eu tocava 20 músicas. Uma semana depois, eu tocava qualquer música. Uma música aí, eu tocava. Então não era uma coisa assim, eu decorei. Eu tinha uma coisa diferente com a música. Tem gente que tem ouvido absoluto. Já ouviu falar nessa expressão, ouvido absoluto? Ouvido absoluto é o seguinte, eu dou uma nota aqui, um Ré sustenido. Só que eu não te digo, eu te dou só o som. Tá? Aí o cara fala, Ré sustenido. Eu faço um acorde aqui. Ele vai dizer, esse é um Fá bemol aumentada com nona.
Ele só de ouvir, ele tem ouvido absoluto. Eu não tenho ouvido absoluto. Não tem. Que é ouvido. Você dá um lá, eu não sei se é um lá. Eu preciso pegar uma nota de referência para ver se aquilo ali é um lá. Então, isso é ouvido absoluto. O cara nasce com isso ou não nasce com isso. Não é um talento desenvolvido. Desenvolve. Não é desenvolvido. Ele nasce com essa percepção, não. Eu não tenho. Mas eu tenho uma percepção musical que eu ouço e enxergo o que está sendo feito na música e eu faço dentro, obviamente, de um limite da minha competência desenvolvida, porque como eu não desenvolvi mais, existem outras linguagens na música que eu tô falando. O cara tá falando japonês. É uma outra língua. O cara às vezes é tão bom, eu não sei qual é a língua que ele tá falando. É como se a música fosse um idioma, tá? Então, assim, se eu fosse dizer por inclinação, eu poderia ser músico se eu tivesse estudado, viveria de música e seria super legal. Eu não diria que eu nasci para vender. That's the point. Esse é o ponto. Porque eu sempre fui tímido, sempre fui retraído, sempre fui uma pessoa, assim, rolava uma festa e eu tava no cantinho. Eu sou assim. Então eu não sou aquele cara que tem aquele estereótipo expansivo. Entendeu? Mas senta aqui, bota o microfone, a gente tá conversando. Eu tô aqui realizando como se fosse uma venda, um trabalho aqui. Não tem essa zona de conforto. Não, eu não sou expansivo. Simplesmente não sou. Então, teoricamente, o que me levou a vender, eu já falei algumas vezes, porque venda foi meio para um fim, que era ganhar grana, para eu me casar, para depois eu ter minha vida, construir as coisas que eu queria, etc e tal. Então, eu penso que quando a gente deseja alguma coisa, ambiciona alguma coisa na nossa vida, a gente ativa alguns poderes que não são naturais, que a gente tem que tomar posse desses poderes e a gente lutar com aquelas armas e começar a desenvolver essa competência com essas armas. Então, a venda foi uma dessas armas que apareceram na minha vida e que eu enxerguei, com essa arma eu vou atingir o que eu quero. Então, eu comecei a lutar, usar essa arma, usar. Daqui a pouco eu fiquei bom nessa arma e fiquei bom. Mesmo não sendo a minha aptidão natural. Minha inclinação genética, digamos assim. Então eu penso que o dom é uma inclinação que a gente recebe, é um sorteio genético que a gente recebe, é alguma coisa que... Meu avô, por exemplo, era músico. Então pode ser alguma coisa genética, não é? Então o que acontece? Dom é isso. Agora, um dom não desenvolvido, ele pode ser enterrado. Ele é um desperdício. Ele pode ser desperdiçado. De certa maneira, se eu quisesse ser um músico muito top, essa oportunidade eu desperdicei porque não desenvolvi. Mas de maneira consciente, você quis desperdiçar. Foi a escolha que eu fiz. Foi a escolha que eu fiz. E foi uma escolha consciente e eu estou ok com essa escolha. Porque eu estou satisfeito, não é? Estou feliz com o que eu toco, até sigo algumas pessoas, se você observar meu Instagram, eu sigo alguns guitarristas ali, então eu vejo, vou ampliando minha referência, vou aprendendo coisas também. Mas não é aquela coisa assim, não, eu vou me desenvolver muito, não faz parte da minha meta. Mas eu acabei me desenvolvendo naquilo que não era a minha aptidão, talvez natural. Mas é muito interessante a gente falar sobre isso, porque vira e mexe quando eu abro caixinha no Instagram, as pessoas perguntam como eu faço para descobrir no que eu sou bom. E nesse final de semana que passou, eu peguei minha faixa vermelha no taekwondo. Falta parabéns. A ponta, obrigada. Falta a ponta preta e a preta. Então assim, tá um pezinho ali. Então a hora que eu vesti a vermelha, veio um peso assim, sabe? Nó. E todo mundo que eu falei que já passou, realmente falaram, não, a vermelha tem um grande diferencial. E eu fui olhar minha trajetória. Fui deitar na cama e comecei a olhar meus vídeos de 3, 4 anos atrás. E eu achei um vídeo meu completamente desengonçada. Que o meu professor coçava a cabeça. Tipo assim, como é que eu vou dar jeito nessa pessoa? Sabe assim, você viu o desespero da pessoa me vendo executar um negócio. E aí, mostrei toda a minha trajetória. E em fevereiro a gente foi pra um grupo de amigos pra Costa do Sauípe jogar. Todo mundo foi jogar tênis, me enfiei no meio da quadra. Eu não conseguia acertar uma bolinha. Tem todos os vídeos, não tinha 10 segundos de vídeo que prestasse. Porque eu furava todas as bolinhas. Aí eu fiquei tão pé da vida que eu falei, agora eu vou fazer aula. Faz 2 meses que eu tô fazendo aula, uma super evolução. E aí eu postei exatamente sobre isso, que a gente não tem que necessariamente ser bom, que a gente não necessariamente tem que nascer com coisas prontas. A única coisa que a gente precisa é ser imparável.
O que me diferencia hoje daquela Fabi que começou há 4 anos atrás? Não é, eu desenvolvi dom, eu descobri meu talento, aconteceu algo extraordinário. Eu só não parei. E aquela fome incansável todos os dias de ser melhor, sabe? Eu acredito na fome que você disse. Foi aquilo que eu disse, a ambição, né? A pessoa está ambicionando essa fome. Porque essa fome te impulsiona numa determinada direção. Só ela não é suficiente. Claro que não é suficiente. Alguém pode, então pega um cara lá da favela e bota ele com muita ambição, ele vai resolver o problema dele. Não vai. Ele tem muitos outros problemas para resolver. Mas uma coisa é fato. Tem que ter ambição. Ela não pode faltar. Sem a vontade, não vai acontecer. A pessoa precisa ter vontade. Então, da vontade, a gente vai achar alguma solução que está a nosso alcance. E aí pode ser que alguém ache alguma coisa que ela pode fazer na vida no meio dessa trajetória. Eu não pensei assim, vou vender e vou fazer uma carreira de sucesso de vendas e depois vou abrir uma empresa. Nunca pensei em nada disso. Eu só pensei em resolver um problema que eu tinha. Eu queria ser independente de casar. E aí a venda, olha isso aqui. Aí vendi, aí fui crescendo, aí me tornei gerente, depois diretor, líder e tal, formei pessoas. Fiquei bom naquilo. Depois eu percebi, cara, isso aqui é um negócio muito importante. Eu com 22 anos, eu pensava, como as pessoas não dão importância para vendas? E aí eu falei, cara, como é que as pessoas não pensam? Porque eu comecei a falar, poxa, com isso aqui, e a Luciana trabalhava na gestão financeira, a gente vai começar um negócio. E aí eu não tinha grana, mas eu tinha vendas. E aí a gente vendeu. E a coisa aconteceu. Aí eu abri uma empresa. Nunca imaginei que abrir empresa, tava eu lá abrindo empresa.